Você já sentiu que ninguém te vê de verdade? Que o mundo continua girando, as pessoas continuam falando, mas o seu coração está quieto? Como se dentro de você tivesse um vazio difícil de explicar. Você tenta seguir a rotina, responde, tá tudo bem, quando te perguntam, mas no fundo sabe que não está. E talvez ninguém saiba, talvez ninguém tenha reparado, mas Deus reparou, Deus sabe, Deus viu. E nesse momento, Ele não vem com um sermão nem com cobrança, Ele vem com presença. Ele vem com silêncio que abraça, e Ele te diz, com ternura e verdade, eu estou aqui. Não importa se faz tempo que você não ora, se você se afastou, se você se sente indigno, Ele não está contando os seus erros. Ele está contando os dias em que esperou você abrir espaço para Ele entrar. Você não precisa ser forte agora, não precisa sustentar tudo sozinho. Você já fez isso por tempo demais. Agora é hora de descansar, de respirar, de apenas ouvir. Ouvir aquele que te conhece desde antes de você nascer, aquele que viu todas as suas quedas e ainda assim continua dizendo, eu te escolhi. A vida tem dessas. Você tenta acertar, tenta fazer tudo certo, mas ainda assim se sente vazio. E sabe por quê? Porque nenhuma vitória sem Deus preenche o que só Deus pode preencher. Você pode ter amigos, conquistas, sonhos, mas se o coração está longe dele, tudo parece incompleto. Mas ele não desiste de você. E agora mesmo, onde você está, ele está sussurrando ao seu espírito, eu estou aqui. Tem dias em que levantar da cama já é uma vitória. Tem noites em que o travesseiro vira confidente. E tem momentos em que tudo o que você queria era sumir. Desaparecer por um tempo, silenciar o mundo, silenciar os pensamentos. Mas mesmo nesses dias escuros, Deus continua presente. Ele não precisa da sua oração perfeita. Ele não está esperando que você tenha fé inabalável. Ele está ali, com você. Na respiração entrecortada, no me ajuda dito baixinho, na lágrima que escorre sem força, você pode não sentir, mas ele está. Lembra de Elias, homem de Deus, forte, corajoso, mas teve um dia em que ele pediu a morte, se escondeu numa caverna, achou que era o fim. E o que Deus fez? Não o repreendeu. Não o julgou, apenas se aproximou com uma brisa suave e falou com ele, com calma, com amor, com presença. Assim é Deus com você. Quando tudo aperta, quando o mundo pesa, Ele não grita, Ele sussurra. Ele te encontra onde você está. Você não precisa mudar para ser amado por Deus. Você precisa apenas deixar Ele te amar, mesmo com feridas, mesmo com dúvidas, mesmo com medo. Você não está sozinho, nunca esteve. E se ainda está de pé, mesmo com tudo o que enfrentou, é porque Ele te sustentou. Pense agora em tudo o que você passou. Quantas coisas você sobreviveu, quantos dias você achou que não ia aguentar. Mas aqui está você, ainda caminhando, ainda ouvindo essa mensagem, ainda sendo alcançado pelo amor de Deus. Ele está te dizendo mais uma vez, eu estou aqui e vou continuar aqui. A presença de Deus não depende do quanto você sente, ela depende do quanto Ele ama, e Ele ama sem medida, ama sem condições. Deus não vem quando você melhora, Ele vem quando você desaba. Ele não exige que você tenha todas as respostas, Ele só quer que você esteja disposto a confiar, mesmo no meio da confusão. Olha ao seu redor, respira fundo. Perceba que mesmo em meio ao caos, há coisas que permanecem. O ar que entra, o coração que bate, a chance de recomeçar. E isso é Deus, agindo de forma sutil, constante, fiel. Sabe aquela vez em que você achou que ninguém ligava? Ele ligava.
Ele estava ali. Você não viu, mas ele enviou aquele abraço, aquela música, aquele versículo, aquela mensagem inesperada. Ele sempre acha uma forma de lembrar que não te esqueceu. Deus não é como as pessoas. Ele não promete e depois vai embora. Ele não abandona quando você falha. Ele não muda com o tempo. Ele é o mesmo, hoje, amanhã, para sempre. Você pode ter se afastado, mas ele não. E mesmo se você não souber por onde começar, comece dizendo: Deus, eu preciso de ti. Essa frase já é uma oração. Essa frase já abre uma porta. Ele entra com paz, com consolo, com direção. E você percebe que aquilo que faltava não era uma solução, era uma presença, a presença dele. Tem vezes em que o silêncio de Deus parece cruel. Você ora, busca, clama e não sente resposta. Mas o silêncio de Deus não é desprezo, é construção, é tratamento, é preparo. Às vezes ele se cala, porque está ensinando você a ouvir de outra forma, não com os ouvidos, mas com o coração. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo. E em meio às cinzas, ao luto, ao questionamento, continuou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse isso porque estava tudo bem. Disse isso porque, mesmo sem entender, escolheu confiar. E é isso que Deus espera de você. Não uma fé cega, mas uma fé que, mesmo machucada, ainda diz: eu creio. Talvez a sua fé hoje seja pequena, mas ela ainda é fé. E isso basta. Deus faz milagres com corações quebrados, com lágrimas sinceras, com vozes fracas. Ele não exige muito. Ele só quer que você venha como está. Sente-se por um instante, feche os olhos, diga: Senhor, eu não estou bem, mas eu sei que Tu estás comigo. E sinta essa verdade te abraçando por dentro. Você não está orando sozinho. Você não está lutando sozinho. Deus está lutando com você e por você. Ele está tocando em feridas que ninguém mais viu. Está trazendo cura onde você já achava que não tinha mais jeito. E aos poucos, Ele vai restaurando o que foi quebrado, reconstruindo o que desabou, renovando o que você achava perdido. Ele está dizendo agora: filho, filha, eu estou aqui, ainda estou, sempre estive. Deus não se impressiona com discursos longos. Ele se move com sinceridade. Talvez você tenha perdido a prática da oração, se afastou da rotina espiritual. Talvez nem saiba mais por onde começar. Mas Ele não exige fórmulas, Ele quer verdade. Você pode começar dizendo só isso: me ajuda. E isso já basta. Tem gente que olha para você e vê força, mas só você sabe o peso que carrega, as batalhas que enfrenta em silêncio, o que você já teve que suportar sem ninguém por perto. E mesmo que ninguém reconheça, Deus reconhece. E mais do que isso, Ele recompensará cada lágrima que você entregou em secreto. Jesus viu a viúva pobre colocar 2 pequenas moedas no templo. Enquanto todos viam pouco, Ele viu tudo, porque Deus não mede como o homem mede. Ele vê valor onde o mundo vê fraqueza, vê fé onde o mundo vê desespero, vê beleza onde o mundo vê cicatriz. E Ele te vê, agora, com carinho, com graça, com amor que não muda. Você pode estar cansado, pode até estar sem esperança, mas Ele continua dizendo: você ainda é meu, ainda é amado. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você fez ou deixou de fazer. A voz que importa é a dele, e a voz dele diz: eu estou aqui. Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo certo. E eu sei, às vezes a espera é longa, cansativa, frustrante. Mas você não está esperando à toa. Você está sendo preparado, lapidado, fortalecido. Enquanto você aguarda, Deus está agindo. Enquanto você ora,
Ele organiza o que você ainda não vê. E mesmo que pareça que nada muda, você está mudando. Por dentro, seu coração está sendo curado, sua fé está sendo aprofundada, sua identidade está sendo restaurada. Deus não quer apenas te dar respostas, Ele quer te ensinar a descansar mesmo sem elas, a confiar mesmo sem entender. Você não precisa correr, só precisa caminhar, um passo de cada vez. E se não conseguir andar, tudo bem, Ele te carrega. Jesus carregou a cruz. Ele sabe o que é peso, Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é se sentir sozinho. E é por isso que Ele pode dizer com autoridade: eu estou aqui. No fim do dia, na oração sussurrada, no abraço inesperado, no texto que te tocou, no louvor que te quebrou por dentro, Deus está nos detalhes, nos sinais, na presença que não abandona. E agora, ao terminar essa mensagem, não se apresse a voltar ao ruído da vida. Fique alguns segundos em silêncio, respire fundo e diga com fé, mesmo que pequena: Senhor, obrigado por estar aqui. E escute com o coração aberto, porque a resposta dele continua a mesma: eu sempre estive.